convidar você para que abra comigo sua Bíblia no livro da segunda carta aos Coríntios. Melhor, irmãos, volta. Volta para Romanos. Eu coloquei meu marcador aqui no lugar errado. É Romanos, viu, irmãos? Romanos capítulo 4 é o texto que nós usaremos para refletir um pouco naquilo que Deus tem para nós. Romanos capítulo 4, nós leremos a partir do versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são, como se já fossem. O qual, em esperança, creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o seu amortecimento, ou para o amortecimento do ventre de Sara. Ele não duvidou da promessa de Deus, deixando-se levar pela incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que ele tinha prometido também, ou que ele tinha prometido também era poderoso para cumprir. Amém, queridos? Quero convidar você para mais uma vez fechar os teus olhos e nós vamos orar ao Senhor. Eu não sei como está a tua vida, o teu coração, mas eu gostaria de lhe informar que você está diante do Deus da vida, independente daquilo que pode te trazer o mal-estar, insegurança, medo, o Senhor é capaz de dar a você a capacidade de ver a vida com outras lentes. Abra o teu coração e, em nome de Jesus, receba aquilo que Deus já está falando desde o momento em que começamos esta reunião. Senhor, nós queremos pedir, Pai, a intervenção do Senhor, agora que vamos refletir na Tua palavra. Tu sabes que não há nada em mim capaz de promover vida no coração das pessoas que estão aqui, pois nem no meu próprio eu poderia promover. Somente o Senhor pode, de forma graciosa e misericordiosa, se inclinar para nós. Eu peço, Senhor, que as janelas do céu se abram nesse momento e que cada um de nós, a partir das nossas peculiaridades, possa contemplar o Senhor e contemplar a vida que o Senhor tem para nós. Oramos com gratidão na tua dependência, em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa reflexão de hoje é o imenso poder. O imenso poder que não tem nada a ver conosco, que não está em mim, que não está em você e que não pode ser gerado por nada que se caracterize humano. Falar sobre o poder capaz de trazer vida ao homem é falar sobre algo que vem diretamente do trono de Deus. A ciência, a inteligência humana, as formas mais elaboradas que expressam a capacidade do homem jamais poderiam criar vida no coração do próprio homem. Inclusive, como diz o apóstolo Tiago, tudo que é bom, inclusive criado pelo próprio homem, vem de Deus. Deus é aquele que é o dono de toda boa dádiva. Portanto, nós falaremos sobre o poder que não está
armazenado em nossas mãos, em nossa história, em nossa experiência de vida, falaremos sobre o poder que está concentrado na ação de Deus. E para tanto, nós vamos usar esse texto de Romanos capítulo 4 como base. É um texto que fala sobre um dos homens mais proeminentes da história inicial do povo de Deus, que é Abraão. O apóstolo Paulo, quando escrevia aos Romanos, ele fez questão de usar a figura de Abraão, porque Abraão se tornou uma exemplificação plena da manifestação do poder divino, apesar das suas debilidades, apesar das suas limitações extremas, inclusive naturais, pelo próprio avanço da idade. Aprendemos, quando analisamos a história de Abraão, que Deus foi tão poderoso com ele e com sua família, que praticamente já sendo um centenário, com 100 anos, ele foi capaz de dar à luz, por meio do fruto que foi colocado no ventre de sua esposa Sara, pelo próprio Deus, ao filho Isaque. Ali é uma exemplificação daquilo que Deus fez, faz e continuará fazendo na realidade humana. No entanto, existem algumas coisas necessárias para que a realidade humana experimente aquilo que Deus pode oferecer. O problema é que, quando a gente olha para nós nos sentimos descredenciados para viver aquilo que os nossos olhos poderiam enxergar como bom, agradável, abençoador. Olhamos para as nossas características, para o nosso temperamento e nos sentimos envergonhados quando pleiteamos, quando buscamos, quando desejamos uma vida mais abençoada. Seja em qualquer aspecto, familiar, profissional, social, na própria comunidade, e aí vai. Mas, pela graça de Deus, podemos olhar para a palavra do Senhor e ter o nosso coração direcionado a partir de um caminho que o próprio Espírito Santo tem preparado para que andemos nele. Quando falamos sobre a obra de Deus na nossa realidade, nós precisamos tirar algumas escamas dos nossos olhos. Nós precisamos nos posicionar de forma muito correta para experimentarmos o imenso poder de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo, ele, quando começa a ganhar forma na vida do homem, logo esse homem começa a viver movido por um poder. O apóstolo Paulo vai dizer que o Evangelho de Jesus não consiste em palavras, mas o Evangelho de Jesus consiste em poder. Na própria carta aos Romanos, no primeiro capítulo, ele diz que o Evangelho é poder para a humanidade. É poder. No 1 Coríntios 14, ele vai dizer que o Evangelho é loucura. Por quê? Porque nós estamos dentro de uma estrutura, dentro de uma plataforma humana. E quando nos deparamos com aquilo que não é humano, com aquilo que é divino, com aquilo que é inexplicável, com aquilo que não cabe nas nossas bases, nós não conseguimos entender. Se torna loucura. Então, para experimentarmos o poder de Deus, a vida que Deus projetou para mim e para você, as nossas escamas precisam cair. E para isso, vamos avaliar o texto que nós acabamos de ler. O versículo 17 nos diz que Deus chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. Falar sobre o poder de Deus, falar sobre a palavra de Deus, falar sobre o Evangelho de Jesus Cristo, é falar de uma vida nova,
numa estrutura já existente. Falar do Evangelho de Jesus é falar de uma adição. É falar de algo que chega e se coloca num lugar como nunca antes. É falar de um ingrediente novo, é falar de um elemento novo. Falar sobre o Evangelho de Jesus é falar sobre água em meio a um deserto. É falar sobre alimento em meio a uma população faminta. É falar sobre algo que não existe, como se sempre existisse. Falar sobre o Evangelho de Jesus não se é necessário reter-se a uma realidade atual. Porque Evangelho de Jesus, como o próprio termo já nos traz, significa boas novas, significa uma vida diferente, uma vida que é palmilhada, que é desenvolvida em novidade de vida. Isso significa que se eu e você nos inclinarmos para o Evangelho de Jesus, de forma prática, de forma diária, a nossa vida vai ser conduzida em novidade constante. Por quê? Porque na mente de Deus, o que Deus tem para você é algo novo todos os dias. Ontem será inferior a hoje e amanhã será muito melhor do que hoje. A lógica de Deus é essa. Quando nós olhamos para Provérbios 4, nós aprendemos que o caminho daqueles que amam e servem a Jesus, servem a Deus, servem ao Espírito Santo, é como a luz da manhã. Vai sendo desenvolvido a cada dia um processo novo. E a cada dia nós nos tornamos pessoas mais completas em Deus. Em 1 Coríntios 13, nós aprendemos que hoje nós olhamos a Deus de forma parcial, de forma incompleta. Um dia nós o veremos como Ele é. No capítulo 3 de 1 Coríntios, nós aprendemos que nós somos transformados de glória em glória à imagem de Jesus, pelo poder de Jesus. Há uma dinâmica constante e ascendente quando nós falamos de evangelho. A questão é que a nossa vida, ela tende a estar restrita a uma plataforma rígida e humana, porque nós somos humanos. Então, viver o imenso poder de Deus, conhecer a vida em Jesus, significa não se conformar com a vida de ontem, mas buscar uma vida nova hoje. E o apóstolo Paulo diz no versículo 17, que Deus chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Qual que é o nosso desafio? É olhar para a nossa vida, sabendo que Deus já preparou aquilo que nós precisamos para nos tornarmos a imagem de Jesus e o homem e a mulher que Deus sonhou. O Romanos vai dizer que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. O apóstolo Paulo vai dizer, através da carta de Efésios, no capítulo 3, que aquilo que Deus pensou para nós é muito maior do que nós podemos imaginar. Então, qualquer coisa que a gente imagine para nós e a qualifiquemos como boa, Deus olha para isso e diz, olha, eu posso fazer na sua vida mais. Eu posso desenvolver algo mais amplo na sua vida. No entanto, para isso você vai precisar entender que aquilo que vai fazer a diferença na sua vida será introduzido na sua realidade à medida em que você entender que Deus é capaz de colocar e trazer vida, fazer existir algo na sua vida que ainda você não tem. Quando nós olhamos para Abraão, nós aprendemos que a lógica está na maneira que nós colocamos a nossa vida em relação ao que Deus tem ou ao futuro. Nós precisamos olhar para frente e saber que Deus tem para colocar na nossa vida
aquilo que nós ainda não conseguimos naturalmente visualizar. É como Hebreus 11 vai dizer, a fé significa nós descansarmos naquilo que nós ainda não temos, ou nos absorver daquilo que ainda não chegou. É desfrutar de um produto que ainda não chegou na sua casa. Fé é loucura, não cabe na lógica. Por isso que ciência e fé tendem a se bater, porque fé degusta de algo que não chegou ainda. Percebam, irmãos, nós precisamos olhar além da nossa fronteira para que Deus possa chamar à existência aquilo que nós não temos ainda. O que você precisa, o que você está procurando, o que tem lhe feito falta, chegará a você à medida em que você desafiar a sua própria vida, o seu próprio coração, a olhar para aquilo que não está ainda em tuas mãos. O imenso poder de Deus se manifesta quando você consegue visualizar aquilo que ainda não está sob o teu controle. Versículo 18. Qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Versículo 20. Ele não duvidou da promessa de Deus, deixando-se levar pela incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para cumprir. Eu gostaria de orar com você. Eu gostaria de pensar com você quais têm sido os empecilhos que nós mesmos temos construído com as nossas próprias mãos para experimentarmos o poder de Deus. E eu não quero ficar no mundo místico, no mundo sobrenatural, onde não possamos colocar o pé no chão. Eu quero que você pontue a sua vida de forma prática. O que está no teu coração e que não tem sido alcançado por você? Amados irmãos, a mensagem dessa noite é que nós olhemos para nós com verdade e com sinceridade. E no nome de Jesus, vamos receber do Senhor aquilo que ainda não existe em nossa vida. Porque Deus chama à existência as coisas que ainda não existem. A fragilidade nossa é plena, mas o poder de Deus é imensurável. O que tem feito no teu coração? Efeitos colaterais que tem lhe trazido sofrimento, insegurança, medo. É o Mateus capítulo 11, Jesus dizendo a mim e a você, vinde a mim. Porque eu quero aliviar você e não importa o cenário da sua vida, eu quero trazer vida. Eu quero trazer à sua vida aquilo que não está diante dos teus olhos ainda. É uma mensagem que nos desafia. Eu gostaria de alguns minutos de silêncio. Eu queria que você pensasse na sua vida. É um momento de reflexão. Não é um estudo bíblico, não quero me alongar. Eu quero apenas que você olhe para si, olhe para o teu coração. Você veio a este lugar e você precisa ter esse momento, esse minuto de silêncio. Porque você pode cantar, falar um monte de palavras a Deus, mas não conseguir colocar o holofote no teu coração. Em nome de Jesus, eu tenho certeza que tem coisas no seu coração que você não tem conseguido criar. Tem coisas no seu coração que você não tem conseguido dar vida. Irmãos, quando não há vida, há choro, há luto, há cortejo, há medo. Quando você perde algo, todas as coisas parecem que vão se perder também. Há insegurança. O otimismo e a fé se esvaem. Em nome de Jesus, o que tem promovido esses efeitos no teu coração?
saiba que tem alguma coisa, porque existem muitas coisas em meu coração. Mas a palavra de Deus a mim e a você é que Ele deseja chamar à existência aquilo que você não tem visto. Quem sabe a sua realidade seja parecida com a realidade de Abraão e Sara. Sabe por quê? Porque Abraão e Sara estavam cansados. Talvez já se passou uma semana, um mês, um ano. Talvez já se passaram 5, 7, 10 anos. Meus irmãos, nós cremos num Deus que chama à existência aquilo que não existe. E você não pode ficar de lado, ficar à margem, ficar de fora do que Deus está movendo em nosso meio, em nossa cidade, em nosso país, no mundo. Deus está operacionalizando um plano. Ele está preparando a sua noiva, Ele está preparando a sua igreja, e Ele está fazendo cumprir a palavra de Jesus descrita em João capítulo 10. Eu tenho vida abundante a você. O que tem promovido no seu coração medo, insegurança? Talvez você está desacreditado como Abraão e Sara poderiam estar. Tinham tudo para estar. Irmãos, é muito tempo. Talvez você já está orando por seus pais há tanto tempo. Orando por seus filhos há tanto tempo. Talvez você é infeliz na sua vida profissional. Infeliz. Você não tem alegria de viver. Talvez você está procurando um namoro, um casamento. Ou talvez o teu casamento está desgastado, você apenas sobrevive dentro de casa. E você olha para o seu esposo, olha para a sua esposa e diz para si mesmo: eu não posso fazer nada capaz de promover vida dentro da minha relação. Mas em nome de Jesus, a palavra do Senhor diz que Ele chama à existência as coisas que nunca existiram, como se sempre tivessem existido. Relação com o seu filho, como está? Como é que está o teu coração na relação com a sua casa? Meus irmãos, em nome de Jesus, eu quero levantar um clamor com você. Olha, eu não sei qual é o tamanho da tua fé, mas eu quero lhe falar que a minha é diminuta, pequena. Mas eu quero desafiar você, porque eu me desafio a olhar para Deus. Em nome de Jesus, cravar a nossa vida na cruz de Jesus, de forma bem pregada, e dizermos em alto e bom som, a despeito da nossa velhice, como Abraão e Sara viviam, a despeito das nossas inclinações para o mal, a despeito do aspecto natural que está impregnado em nós, apesar de tudo isso, nós vamos orar a Deus e vamos chamar à existência as coisas que nós não temos. Eu tenho certeza que se eu abrisse o microfone para você, você poderia falar inúmeras coisas que têm feito mal ao teu coração. Portanto, identifique essas coisas. Elenque cada ponto da sua alma que tem feito mal a você. Cada frustração, cada dor, cada medo. 1 João diz que em Deus, quando nós estamos em Deus, no amor, todo medo é lançado fora.
Então os medos que estão na sua alma, no seu coração, poderão ser jogados fora da sua existência. Se você chamar a existência aquilo que ainda você não tem. É um ato de fé, irmãos, e olha, é um ato profético. Ato profético é trazermos a palavra de Deus para nossa ínfima, para nossa passageira, para nossa empobrecida realidade. Ato de fé é proferirmos a verdade do Senhor em meio às nossas palavras limitadas e mentirosas, esvaziadas de sentido. Ato profético é nós olharmos para Deus e falarmos aquilo que Ele já falou a nosso respeito com fé. E nós agora queremos então pedir a Deus como homens e mulheres que se posicionam na dependência de Jesus diante do poder imensurável do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar juntos. Senhor, o Senhor está vendo a nossa vida agora. O Senhor pode sentir o tanto de coisa que aperta o nosso coração. Porque a tua palavra diz que o Senhor nos conhece melhor do que a nós mesmos. E nós queremos colocar cada coisa dessa, cada medo, Senhor. O futuro tem sido ameaçador para nós, mas nós agora queremos proferir a tua palavra em nós. E nós queremos dizer a ti, Senhor amado, que nós acreditamos que o Senhor pode trazer à existência as coisas que ainda não vemos. O Senhor está olhando para cada coração e sabe, Senhor, a necessidade de cada alma aqui. Deus amado, há pessoas que vivem em meio a um monte de gente, mas está sozinha. Pessoas que não conseguem ter alegria na vida. Pessoas que estão caminhando de forma insegura. Pessoas que estão pisando em falso todos os dias. E tendem, Senhor, a suprir essa carência no pecado. Deus, quantos de nós aqui nos voltamos para o pecado por não nos posicionarmos de forma correta diante do Senhor? Quantos de nós aqui nos acomodamos na nossa natureza escravizadora por não chamarmos à existência aquilo que o Senhor já separou para nós? Senhor amado, nós dizemos que a tua palavra em nosso meio, ela ganhará vida. Em nome de Jesus. Portanto, Senhor, eu quero pedir por cada irmão, por cada irmã, por cada amigo e amiga que estão aqui. Deus amado, que os casamentos sejam restaurados. Em nome de Jesus. Nós queremos dar nome, Senhor. Que aquele que está infeliz na sua vida conjugal e que está neste lugar, que no nome de Jesus receba do céu o renovo em sua vida conjugal. Ó Deus amado, o pai e a mãe que está sentado neste lugar e que tem sofrido com os filhos, tem visto os filhos se perderem entre os próprios dedos. Nós queremos orar, Senhor, para que o Senhor traga à existência um renovo e que a relação de pai e filho seja renovada em nome de Jesus e que isso alcance todos nós. Os pais que não têm conseguido olhar, ó Deus, para os filhos com fé, que possam ter o coração cheio de fé e que possam ser sacerdotes, ministros sobre a vida dos seus filhos. Traga, Senhor, no nosso coração esse sentimento
espiritual de que precisamos conduzir os nossos filhos à tua vontade. E os filhos, Senhor, que estão nesse lugar, que estão desonrando os seus pais, filhos que não têm se preocupado com a saúde dos pais, filhos que não obedecem aos pais, filhos que desprezam os pais, em nome de Jesus, nós queremos trazer, Senhor, em nosso coração, neste lugar, a honra, Senhor, que tem se perdido com o passar do tempo. O Senhor é capaz de promover isso em nós. Senhor, aqueles que estão infelizes na sua vida profissional e chegam em casa todos os dias infelizes, insatisfeitos, que o Senhor possa trazer restauração sobre cada um. Deus, traga alegria na nossa vida, traga contentamento, traga satisfação. Traga, Senhor, a bênção do Senhor e que haja prosperidade espiritual no nosso coração e que possamos ser felizes e satisfeitos com o que o Senhor nos dá. Traga à existência isso, Senhor, em nome de Jesus. Traga à existência o amor fraternal, o perdão mútuo. Traga à existência um posicionamento em nosso meio amoroso, afetivo. Deus amado, que as pessoas que fazem parte dessa igreja e que têm o coração endurecido com alguém, as pessoas que congregam neste lugar e que têm o coração ressentido, amargurado com alguém, nós queremos em nome de Jesus pedir para que o Senhor traga a existência neste coração, nesta pessoa, o espírito de perdão, de amor fraternal. Que toda barreira que possa haver entre pessoas neste lugar possa cair por terra em nome de Jesus. A vontade do Senhor Jesus descrita em João 17 é que nós sejamos um. Traga a existência, Senhor, em nosso meio um amor fraternal, um amor incondicional, respeito, companheirismo, unidade em nome de Jesus. Para a tua glória, Senhor, nós oramos. E que possamos ver, em nome de Jesus, as coisas que ainda não estão em nossas mãos, pelos olhos espirituais. E que possamos descansar na tua intervenção, porque tu és poderoso. E teu imenso poder é capaz de nos proporcionar aquilo que nem existe ainda em nossa vida. Nós oramos, Senhor, pela fé e pelos méritos de Jesus, que degustemos e que nos apropriemos de tudo aquilo que o Senhor prometeu para nós, na nossa vida pessoal, familiar, social, profissional, comunitária e enquanto igreja, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que você seja desafiado a fazer isso e a buscar, em nome de Jesus, aquilo que o teu coração deseja e que esteja sintonizado com a vontade do Senhor.